aí, pessoal? Vamos lá para mais uma aulinha de matemática aqui com a professora Neumar? Então, lembrando daqueles recadinhos de sempre que a professora fala, tem que entrar lá no Classroom, entrar no link, no primeiro link que tem lá e resolver os exercícios que é dessa aula. Tenho certeza que vocês vão gostar, vão se divertir e vão garantir a presença de vocês. Belezinha? Então, vamos lá, vamos retomar aí o que nós falamos na aula anterior? Então, na aula anterior, o que nós aprendemos até aqui? Então, nós falamos sobre polígono, identificação, construção e classificação. Nós falamos sobre isso na aula anterior, não é verdade? E hoje nós vamos continuar falando sobre, certo? Polígono. Só que nós vamos falar sobre os polígonos convexos e não convexos. Já ouviram falar sobre isso? Então, é nessa aula que vocês vão entender um pouquinho sobre esse tema. Então, outro conceito, prestem atenção aí em casa, outro conceito, tá? Sobre o estudo de polígonos, que se refere à sua o quê? Concavidade, tá bom? Que é o quê? A convexidade, ou também chamada de concavidade, tá bom? E também nós podemos falar aí não convexidade, beleza? Então, nós vamos classificar esses polígonos em relação a isso, tá bom? Convexo, não convexo, tá bom? Vamos verificar esses conceitos nas peças de jogos e blocos de montar. Vocês já viram essas pecinhas de blocos de montar? Então, acompanhe aí em casa. Olha só, esses jogos, eles são formados por peças que igual estão representadas aí nas figuras, tá bom? As quais são encaixadas, de modo que não haja espaço livre entre elas. Olha só, elas são sempre encaixadinhas, tá bom? Observe ali, olha só, tem um coraçãozinho sendo formado, então ela está sempre sendo encaixadinha para não sobrar um espacinho entre elas, beleza? Então, ao analisar as peças desses jogos, verificamos uma importante característica, tá? De diferenciação. Como podemos diferenciar essas peças? Entre elas, que podem ser evidenciadas quando traçamos as retas suporte dos lados dos segmentos de cada peça. Mas, professora, o que é uma reta suporte? Eu nunca ouvi falar disso. É isso que nós vamos tentar construir aqui hoje. Eu vou mostrar para vocês o que é essa reta suporte e ela nos dará uma importante informação sobre o polígono, se ele é convexo ou não convexo, belezinha? Então, continuando aqui com a professora, olha só, para tentar exercitar, eu já coloquei um exercício para vocês. Olha lá, observe essas peças e veja se você consegue diferenciá-las quanto às retas de suporte, que são traçadas. Quais são essas retas? Observem em casa. Eu tenho aqui no quadrado, olha só, tem uma reta de suporte, que é uma pecinha ali que está formando um quadrado. São as pecinhas que estão formando um quadrado. Aqui eu tenho a pecinha em formato de L. Eu tenho também uma outra retinha de suporte, não tenho? Aqui também, ó, é outra retinha. Essa retinha, ela passa pelos segmentos, tá bom? Pelos segmentos aqui da nossa pecinha. Observe essa rosa também, que eu tenho uma reta aqui, e essa azulzinha. Então, qual que é a ideia? Eu quero que vocês, aí em casa, olhem essas pecinhas e tentem identificar qual que é a diferença a partir da reta de suporte. O que está acontecendo com essas pecinhas? Tá bom? Então, eu vou dar um tempinho e eu já retorno para a gente discutir isso.
Conseguiram, gente? Conseguiram identificar alguma diferença ali? Então, vamos pensar um pouquinho, junto aqui com a professora, tá? Então, olha lá, perceba que nas figuras circuladas, então tem algumas figuras circuladas aí com vocês, tá bom? Então, a figura rosa, azul e amarela, né? Então, quando são traçadas as retas de suportes, elas não ficam divididas em suas partes? Vocês perceberam que elas ficaram, por exemplo, essa amarela lá, ela tem, ó, 2 bloquinhos ali para cima e tem 2 bloquinhos ali para baixo, tendo como direção a nossa reta de suporte. Então, eu tenho a reta de suporte, eu dividi ela, tá bom? Dividi essa figura, tá bom? Que está representando a pecinha. E agora, olha nessa outra verdinha aqui. Foi dividida a partir da reta de suporte? Não foi, não é verdade? Ela não continua ali inteirinha, tá? E essa vermelha? Foi dividida? Não, né? Continua do mesmo jeito. Por mais que eu trace uma outra reta de suporte aqui, ou outra reta de suporte aqui, ou outra aqui em cima, não vai dividir ela, não é verdade? Então, olhem só. Então, aqui, também podemos dizer que a reta suporte, olha só, intercepta um ou mais lados do polígono, tá bom? Isso é uma ideia bem importante, tá bom? Então, olha só, essas figuras, elas são chamadas do quê? De côncavo ou não convexas, tá bom? Pode ser chamada de qualquer uma dessas duas, beleza? Então, pode ser côncavos ou não convexos, tá bom? Porque nós temos as que são convexas, nós já vamos observar isso nelas, tá bom? Vamos com calma e tentando compreender cada passo, beleza? Então, nesse caso, nós temos ali as côncavas, né? Figuras ali côncavas e não convexas, beleza? Então, vamos lá com a professora. Aqui, olha só o que a professora falou para vocês. Essas são chamadas de convexos, olha lá. Então, nós temos um polígono convexo quando o prolongamento de qualquer um dos lados não intercepta o outro lado. Então, lembra que a professora falou? Se eu passar aqui uma reta de suporte, ó, em qualquer um dos lados dessa figura, ela não vai cortar, ela não vai interceptar, ela não vai repartir essa figurinha. Ela vai sempre ficar desse mesmo jeitinho, tá bom? Não tem como, tá bom? Então, sempre vai ter esse contorno fechadinho aqui, ó, tá? Beleza? Então, nesse caso, ela é o quê? Ele é o quê? Convexo, tá bom? Beleza? Então, agora, para vocês praticarem aí em casa, eu trouxe aqui alguns polígonos, tá bom? Como essa estrela, como quadriláteros, tá bom? Como triângulo, para vocês tentarem traçar essas retas que nós falamos até agora, tá bom? Essas retas de suporte ali, contornando essas figuras, veja se irá dividi-la, né? Se dividir, é o quê? Ela é não convexa, ou côncavo, né? Não convexo ou côncavo. E se todas as linhas que vocês traçarem ali, certo? Não dividir ela é o quê? Convexa, beleza? Então, tempinho para vocês.
E aí, galerinha, como é que vocês realizaram isso? Tentaram traçar as retinhas? Então, observe aqui com a professora, tá bom? Vou dar 2 exemplos aqui. Olha lá, eu tenho aqui o triângulo, tá bom? No triângulo, se eu traçar uma reta aqui, ou aqui nesse outro lado, ou nesse lado aqui de baixo do triângulo, conforme está na figura aqui, nesse triângulo preto, perceba que eu não vou dividir ele, né? Então, ele é o quê? Ele é convexo, tá? Agora, pegando essa estrelinha, se eu for traçar uma reta aqui, ó, eu vou dividir ela, tá? Ou, no caso, né, dessa outra figura aqui, ó, que eu tenho esse outro polígono roxinho. Se eu traçar uma reta nesse segmento, eu vou dividir ele. Ou aqui também eu vou estar dividindo. Então, nesse caso, eles são não convexos, belezinha? Então, aqui tem as respostinhas, olha só, como a professora falou, o triângulo ele é convexo, a estrelinha é não convexo, porque se eu traçar uma reta aqui, né, no segmento dela, eu vou dividir ela. Esse quadrilátero, ele é convexo, tá bom? O não convexo que a professora falou para vocês, aquela figura roxinha. Aí eu tenho também esse rosinha aqui, que ele é convexo, porque todo segmento que eu traçar não irá dividi-lo. E aqui também, nesse verdinho, também tem um outro quadrilátero com essa característica, beleza? Tentem fazer aí em casa, tá bom? Então, pessoal, vamos continuar praticando aqui com a professora? Olha lá, acompanhe aí em casa. Cada quadradinho representa um quarteirão na planta de um parque florestal. Eita, professora. A linha azul indica a cerca e os portões desse parque. Essa planta representa um polígono? Será que essa planta contornada ali com a linha azul representa um polígono? Caso afirmativo, responda aí se esse polígono é convexo ou não convexo. Então, acompanhe aqui a professora. Eu tenho lá uma planta, aqui ó, com esse contorno azulzinho. Será que o formato dessa planta aqui, com o contorno azul, é um polígono? Se sim, classifica aí para a professora, tá bom? Mas classifica em que, professora? Se ele é convexo ou não convexo, beleza? Vou dar um tempinho para vocês, eu já retorno aí para a gente resolver.
E aí, galerinha, conseguiram? Então, primeiro passo, primeira pergunta, é um polígono? Será que ele é um polígono? Sim, né? Ele é um polígono, ele é formado por segmentos de retas, pedacinhos de retas, né? Agora, será que ele é convexo ou não convexo? Então, como a professora disse, ele é um polígono. Agora vamos ver. Em caso afirmativo, o polígono ele é convexo ou não convexo? Ele é não convexo, porque olha só onde que foi traçado essa linha de suporte que a professora falou. Então, dividiu ele? Dividiu. A partir do momento que qualquer linha de suporte divida, tá? Divida esse polígono, ele é não convexo, tá bom? Então, não convexo. Registra aí, beleza? Então, uma outra forma também de você identificar se esse polígono é convexo ou não convexo é você traçar segmentos de reta dentro dele, tá bom? Então, tem o polígono, esses segmentos são traçados, vamos traçar esse segmento lá dentro, tá? Então, observe na figura aqui com a professora o que acontece, tá bom? Então, eu tenho lá a figura 1 e a figura 2. Tá? Nessa figura 1 foi traçado um segmento de reta. Ele saiu em algum momento para fora do polígono? Ele não está totalmente lá dentro? Se eu traçar qualquer segmento aqui, só que eu estou falando dentro, ele não pode pular para fora, tá? Ó, ele não pode pular para fora aqui desse contorno do polígono, beleza? Então, olha só, se eu traçar qualquer segmento, ele vai estar sempre lá dentro. Agora, olha nessa figura 2. Eu tracei um segmento de reta, mas a partir do momento que eu saí desse cantinho aqui da seta e fui até lá, ficou um pedacinho para fora. E quando isso acontece, ele é não convexo, tá? Perceba que ela partiu daqui desse pedacinho e foi até aquele outro. Mas olha só o que aconteceu aqui, saiu para fora. Então, quando isso acontece, tá bom, pessoal? É uma outra forma de vocês identificarem se esse polígono, ele é convexo ou não convexo. Saiu para fora, é não convexo, tá bom? Não saiu, ele é convexo. Então, vamos testar isso um pouquinho, beleza? Então, vamos lá. Olha só. Então, como a professora já explicou para vocês, né? Esse polígono aqui, ele é convexo e esse daqui é não convexo. Foi exatamente aí o que a professora falou, tá bom? Então, isso não ocorre porque o segmento está totalmente contido. Mas totalmente contido, professora? Olha aqui, está totalmente contido. Nesse caso, ele não está totalmente contido, tem um pedacinho ali que está saindo para fora, beleza? Então, pessoal, agora, olha só, tem um quiz para vocês, tá? Quantos vértices tem um decágono? Vocês lembram da aula de polígonos lá anteriormente com a professora Giane? Quantos será que tem? Quantos vértices tem um decágono? Tempinho para vocês pensarem, eu já retorno para a gente descobrir quantos que tem. E aí, galerinha, descobriram? Será que é 5, 10, 15, 20? Então, vamos descobrir aqui com a professora. É 10, então sabemos, olha só, eu sei que o decágono tem 10 vértices. 10 vértices, tá? Mas eu não sei se ele é convexo ou não convexo. Você pode ajudar a professora aqui a descobrir isso? Se ele é convexo ou não convexo? Então, a professora vai dar um tempo aí para vocês pensarem, tá bom? Tenta desenhar esse decágono, tá? Com os 10 vértices, ou seja, eu tenho 10 vértices, eu tenho 10 ladinhos. Tenta desenhar ele e tenta ver se ele é convexo ou não convexo. Aí a gente volta a conversar aqui, tá bom? Tempinho para vocês.
Como que vocês desenharam esse decágono aí? Então, vamos ver aqui com a professora, tá bom? Olha só, o decágono, ele será convexo se ele for um polígono regular, tá bom? Ou seja, todos os seus lados, tá bom? Os seus ângulos terão a mesma medida, regular, regularidade, tudo igual, parecido, tá bom? Terá a mesma medida, beleza? Então, nesse caso, ele será convexo, beleza? Então, desse formato aqui, olha só aqui com a professora, eu utilizei as duas técnicas que nós conversamos hoje. Eu utilizei o segmento dentro do polígono e utilizamos aquela linha de suporte, que em qualquer segmento que eu traçar essa linha aqui, ó, de suporte, certo? Ela não irá dividir, tá bom? Esse decágono, beleza? Então, mas se eu desenhar um outro decágono, olha esse que eu desenhei aqui, percebam lá, ele tem 10 ladinhos também. Se você contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ladinhos também. Então, quando eu traço essa linha de suporte, eu divido ele. Não divido? Eu separo um pedacinho. E aqui também, eu tracei esse segmento, perceba que tem um pedacinho ali para fora. Então, nesse caso, ele é não convexo. E agora, professora, depende do decágono que você desenhou aí em casa. Você desenhou um decágono regular ou você desenhou um não regular? Dessa forma que a professora fez aqui. Então, perceba que as classificações em convexo ou não convexo depende muito ali da figura que você está olhando, tá bom? Utilizando essas técnicas para verificar. Então, pessoal, olha só, agora nós vamos testar os nossos conhecimentos aí com verdadeiro ou falso, tá bom? Então, a professora vai ler aqui, vocês acompanhem aí em casa. A professora deixou um tempinho maior nesses exercícios para dar tempo de vocês copiarem, registrem no caderno, tá bom? Porque são informações bem importantes, beleza? Então, dá tempinho de copiar e responder aqui para a professora voltar com a resposta. Então, olha lá. Indique as alternativas, certo? Em falsas com o F e o V vocês vão utilizar para a verdadeira. Os polígonos são figuras planas? Verdadeiro ou falso? Os polígonos regulares têm a medida dos lados diferentes? Será que os polígonos regulares têm a medida dos lados diferentes? Então, agora é com vocês. A professora irá dar um tempo para vocês pensarem, copiarem e responderem aí essas alternativas ali de verdadeiro ou falso. Belezinha? Tempinho para vocês.
E aí, o que vocês encontraram? Vamos refletir um pouquinho aqui sobre elas? Então, será que foi difícil essa ou não? Olha só, os polígonos são figuras planas? São, né? Eles são figuras planas. Então, é verdadeiro, os polígonos são figuras planas, tá bom? Os polígonos regulares têm a medida, olha só, pessoal, diferente? Regular e diferente. Então, olha só, se o polígono é regular, ele tem a medida dos lados iguais. Regular, vem lá de regularidade, tá bom? Então, ele tem os lados iguais. Então, nesse caso, é falso, beleza? Vamos lá, mais uma aqui para vocês. Agora a letra C e a letra D, tá bom? Então, indicando novamente com verdadeiro ou falso, eu vou ler aí essas alternativas para vocês. Os polígonos regulares podem conter as linhas curvas? Será que podem ou não? Os polígonos convexos é quando o prolongamento dos lados não interceptam ou não cortam ali aquela figura ao meio, esse interceptam ao outro lado, é quando não cortam ali, tá bom? Quando a gente traça aquele segmento lá da linha que a professora explicou para vocês, tá bom? Aquela linha de suporte, tá bom? Então, pensem aí um pouquinho, dê um tempinho, mas copiem também no caderno, tá bom? E tentem responder, que a professora já retorna aí para discutir com vocês.
E aí, galerinha, conseguiram responder ali a letra C e a letra D do nosso verdadeiro ou falso? Então, acompanhem lá em casa aí com a professora. Copiaram, responderam. Então, olha só, os polígonos regulares podem conter linhas curvas? Será que eles podem conter linhas curvas? Acho que não, né? E os polígonos convexos? É quando o prolongamento dos lados não interceptam o outro lado? Vamos ver essas respostas? Então, pessoal, olha só, os polígonos regulares, eles podem conter linhas curvas? Não, né? As linhas curvas a gente nem caracteriza como um polígono. Lembra que a professora falou que o polígono é formado por segmentos de retas? Tá bom? Sempre lá formando os segmentos, retas, sem a linha curva, tá? Então, são convexos os polígonos que o prolongamento dos lados não interceptam? Verdadeiro, não interceptam. Ou que nem a professora explicou, a linha de suporte não corta esse polígono, tá bom? Beleza? Então é verdadeiro. Mais um praticando aí para vocês de verdadeiro ou falso. Agora as letras E e F, tá bom? Lembra de copiar no caderno, que a professora deu até um tempinho maior, hein? Tô reforçando isso para vocês. Então, os polígonos são nomeados de acordo com os seus lados e seus ângulos? Será? Os polígonos não regulares possuem segmentos de reta que se cruzam? Então, olha lá, os polígonos não regulares possuem segmentos de retas que se cruzam? Então, tentem copiar, responder, tá bom? E a professora já resolve com vocês. Eu sei que parece um pouco confuso, né? Tantos nomes, tantas informações, mas vamos juntos aí que nós conseguimos entender. Tempinho para vocês. E aí, galerinha, eu sei que é confuso, que nem a professora falou, é tanto nome, né, pra gente ficar imaginando, né? Mas vamos lá, vamos com calma aqui que dá certo, tá bom, pessoal? Então, olha lá, eu tenho ali, os polígonos são nomeados de acordo com os seus lados e ângulos? Sim, na primeira aula de polígonos nós já falamos sobre isso, que eles são nomeados de acordo com os seus lados e os seus ângulos que temos lá interno, né? Então, o triângulo tem 3 lados e tem 3 ângulozinhos internos, tá bom? Beleza? Agora, os polígonos não regulares possuem segmentos de retas que se cruzam? Sim, quando ele é não regular, ele pode ter esses segmentos de retas que eles se cruzam, tá? Beleza? Então, eles podem se cruzar, os não regulares. Belezinha? Entenderam aí, pessoal? Então, continuando agora, nós temos o nosso jogo, beleza? Então, olha só, anote aí o nome do jogo, Identificando Polígonos e Perímetros de Medição. Então, a professora irá dar um tempinho para vocês se localizarem nesse jogo e eu já retorno aqui para a gente jogar juntos.
Então, bora lá jogar, pessoal. A professora tá ansiosa aqui. Então, acompanhe aqui com a professora. Olha só, qual é o comprimento da borda destacada nessa forma? Que forma que eu tenho? Eu tenho um triângulo. Como que eu faço para medir? Eu vou encaixar esse triângulo, certo? E eu consigo encaixar ele, olha só, eu consigo encaixar ele na malha quadriculada. E a gente sabe que cada espacinho desse da malha vale uma unidade. Então, quantas unidades que eu tenho aqui nessa parte amarelinha? 1, 2 unidades. Olha lá, 2 unidades, certo? Então, tenho lá 2 unidades. E agora? Conseguiram entender aí em casa, pessoal? Então, agora a professora vai passar para a próxima fase e olha só, tem um outro desafio aqui para vocês. Qual é o perímetro desse triângulo? É o mesmo triângulo, nós já calculamos aqui quanto que vale o ladinho dele, tá bom? Se você girar o triângulo, você consegue calcular todos os ladinhos. Então, o perímetro, você vai somar todos os lados. Então, um lado, 2 lados, 3 lados. Você encontrou a medida aqui de um lado, do outro lado e do outro lado. Você irá somar. Belezinha? Então a professora vai dar um tempinho para vocês, tá bom? E eu já retorno aí com a resposta. E aí, galerinha, como nós já medimos quanto que vale o ladinho dele, né, que é 2 unidades, então 2 unidades, mais 2 unidades desse lado 4, mais 2 unidades desse lado 6, tá bom? Então a resposta é 6, o perímetro é 6, tá bom? Beleza, pessoal? Então, continuando aqui com a nossa aula, o que nós trabalhamos? Os polígonos convexos e não convexos, não é verdade? E para a próxima aula nós vamos conhecer mais sobre os polígonos convexos e não convexos. Teremos mais uma aulinha bem legal aí com vocês, tá bom? Então, pessoal, ficamos por isso hoje. A professora deseja, né, um ótimo dia, que seja aí uma boa semana e fique tudo bem com vocês, tá bom? Grande abraço!